Ontem teve operação do Balada Segura durante o dia. O presídio feminino de Lajeado deve ficar pronto no mês que vem. Na série sobre trens, uma matéria sobre São Leopoldo. E ainda, final do mês, tem Festival Internacional de Vôlei em Estrela. A partir de agora, você confere essas e mais notícias aqui no Jornal da Univates, primeira edição. Olá, boa tarde. Foi aprovado nessa semana o projeto de lei do Executivo que trata de concessão das rodovias gaúchas à iniciativa privada. O governo do estado conseguiu aprovar duas medidas que alteram o funcionamento da EGR e regularizam a concessão de estradas. O estado agora pode fazer licitações entregando a administração das rodovias estaduais para empresas por 30 anos. Em um prazo de 90 dias, o Executivo precisa regulamentar a lei por decreto, com a edição de um marco regulatório que deverá ser discutido em consulta pública. Cada segmento que passará por concessão terá mais 60 dias para considerações dos deputados. Ontem à tarde teve operação Balada Segura em Lajeado. Além dos fiscais de trânsito, teve participação especial dessa vez. Confira na reportagem mais uma atividade do Maio Amarelo, mês de conscientização sobre segurança no trânsito. Quinta-feira à tarde, teve blitz na Avenida Senador Alberto Pasqualini. 8 fiscais de trânsito e 36 estudantes do SEST-Senat, todos envolvidos em mais uma ação do Balada Segura, mas dessa vez para conscientizar os motoristas. Essa balada segura é uma balada educativa, né, que é feita referente ao Maio Amarelo, né, que é um mês que é de conscientização a respeito dos acidentes de trânsito, né. Então, isso é uma balada educativa. Geralmente a gente faz à noite, né, mas caso ocorra um caso verídico de embriaguez, do caso, documentação vencida, infelizmente vai ser feito o procedimento. Os estudantes do SEST-Senat entregaram folders sobre segurança no trânsito para os condutores e também acompanharam a abordagem dos fiscais aos motoristas. Eles estão numa faixa entre 16, 17, 18 anos, né? Mais cedo ou mais tarde eles vão estar com a carteira de motorista, vão ser nossos futuros condutores. Então a gente já está formando essa base deles, né? Conscientizando eles para esse trânsito mais seguro. Com que assim eles façam a reflexão deles mesmos, o que hoje eles estão fazendo para esse trânsito mais seguro, né? Cadane é uma das estudantes que participou da atividade. O recado que ela deixou para os motoristas foi claro. Tem muita gente perdendo a vida que são inocentes por culpa de alguns que bebem e vão dirigir depois. Então, assim, eles podem estar conscientes do que pode acontecer com os outros que não têm culpa deles estarem dirigindo embriagados. Na próxima semana tem mais Balada Segura em Lajeado. Além disso, outras atividades integram a programação do Maio Amarelo para conscientizar os motoristas sobre segurança no trânsito. Vamos fazer uma balada segura na segunda-feira de manhã. Nós temos o agente na faixa a semana toda e vamos fazer o dia da carona também no dia 23. No dia 17, nós temos treinamento com os agentes de trânsito, que é uma forma de fazer com que haja uma reciclagem na forma dele abordar, na forma dele se portar, principalmente perante o condutor que foi parado na blitz ou que cometeu uma infração. Estão abertas até 22 de maio as inscrições para o concurso público para o cargo de técnico de enfermagem em Travesseiro. O salário é de R$ 1.564 para a jornada de 40 horas semanais. Interessados podem fazer a inscrição pelo site schnorr.com.br. A prova vai ser no dia 4 do mês que vem. Universitários têm até as 2 da tarde de hoje para se cadastrarem no Passe Livre Estudantil, em busca de auxílio para o transporte. A inscrição deve ser feita na Secretaria de Educação. E a seguir, construção do Presídio Feminino de Lajeado na reta final.
Desde 2013, a Prefeitura de Lajeado aumentou as ações de proteção e bem-estar animal. Para isso, firmou parcerias com entidades. O município conveniou o serviço de castração com entidades de proteção animal em 2009. Começou pela Associação de Proteção aos Animais São Francisco de Assis, a APASFA, com 2 procedimentos de graça por semana executados no canil municipal. Além de manter parceria com a entidade, o serviço foi ampliado por meio de outras associações. De 2014 até o momento, mais 35 castrações foram intermediadas pela Associação dos Amigos Protetores dos Animais do Vale do Taquari. A partir de 2015, foram mais 70 procedimentos em conjunto com a APAMA. Encaminhamento da carteira de trabalho e previdência social vai estar indisponível de hoje até o dia 27 desse mês. A medida é de âmbito nacional e serve para ajustar o banco de dados. O comunicado foi feito ontem como determinação do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Foram investidos até o momento cerca de R$ 718 mil no presídio feminino de Lajeado. Ainda serão gastos na obra uma média de 70 mil, ficando dentro da previsão de R$ 800 mil. Hoje pela manhã teve reunião do Conselho da Comunidade de Assistência ao Apenado no Fórum de Lajeado. Assunto, a conclusão do presídio feminino. A obra deve ficar pronta até o final de junho. A previsão é do coordenador da obra e integrante da Associação Lajeadense Pró Segurança Pública, Léo Katz. A obra física está praticamente concluída. Eu estou com 95% dos pisos colocados, estou com a pintura 70% pronta. Colocação de grades, colocação de portas, colocação da louça dos banheiros, isso tudo numa obra de detalhe, que eu acredito que mais 70, 80 mil reais eu concluo isso tudo, que é o que está faltando. Gastamos 718 até o momento, o que quer dizer que com os 800 previstos nós vamos concluir a obra. Depois começam os trâmites para a conquista de mobiliário, para que os atendimentos possam começar. Alguns membros do Conselho apoiam a ideia de cobrar do Estado, ou pelo menos formalizar o pedido para que o governo do Rio Grande do Sul se posicione se vai ou não auxiliar. Eu, pessoalmente, sou contra nós pedirmos para o Estado por meios legais, que é um enrola, que não se resolve nunca. Agora, uma reunião com o Poder Judiciário aqui envolvido, com a promotoria, de repente com o prefeito, uma reunião direta com o governador, eu acredito que possa surtir efeito. Se não, vamos trabalhar por aqui e parar de esperar cair do céu. A obra eu entrego 18 de junho agora. Só que eu só conto inaugurar se não tiver um mínimo mobiliário para iniciar a história. Mas 18 de junho a obra física estará pronta. Aos prefeitos da região foi solicitado auxílio, porém somente a Prefeitura de Lajeado auxiliou com R$ 120 mil. O restante do valor arrecadado é dos poderes judiciários através de penas alternativas de Lajeado, Estrela e Teutônia. Agora a previsão do tempo. A nebulosidade deve diminuir aos poucos e nas próximas horas são esperados alguns intervalos com sol. Amanhã o dia pode começar com nevoeiro isolado no vale, mas assim que se desfaz, permite o aparecimento do sol e o dia deve ser mais quente. Veja então as temperaturas para o final de semana. O Jornal da Univates já volta. A primeira linha ferroviária do Rio Grande do Sul começou a ser pensada em meados do século XIX. O objetivo era melhorar a ligação entre as cidades gaúchas para a locomoção de pessoas e qualificar o escoamento de produtos. Em 1871, o primeiro trecho que ligava a capital provincial às cidades da região metropolitana começou a ser construída. A obra fez alterações na passagem de todas as cidades da região, já que os trilhos do trem dividem os municípios ao meio. A TV Unicinos de São Leopoldo mostra mais na reportagem da série para a Rede Prosa. A região, a
era uma grande produtora de gêneros alimentícios que abastecia a capital. E havia uma grande dificuldade de escoar essa produção. Então, pensou-se na construção da ferrovia, né, ligando Porto Alegre a São Leopoldo. Em 1871, depois de discussões sobre a criação de um caminho de ferro entre a capital provincial e o Vale dos Sinos, Leopoldo foi a primeira a receber as obras da ferrovia. Essa chegada ajudou a configurar uma nova paisagem na região. Então, aqui havia um grande desenvolvimento econômico, havia uma grande necessidade de ter um meio de transporte mais rápido para o escoamento da produção. Este aqui foi o ponto final da primeira linha ferroviária do Rio Grande do Sul. Os trens que passavam por aqui faziam a ligação de passageiros e cargas entre Porto Alegre e os municípios de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e São Leopoldo. Toda essa linha ferroviária levou cerca de 3 anos para ser construída e o objetivo dela foi facilitar com um transporte mais moderno a ligação da capital provincial com os municípios da região metropolitana. No prédio da estação, atualmente, funciona o Museu do Trem. No local, toda a história da época é mantida, desde os traços da arquitetura da construção até mesmo os objetos de passageiros. Agora, em abril, se completa 142 anos de estação férrea. Então, nós temos que manter a história, né? Mantermos o original. Né? Nós não podemos alterar nada, porque se nós alterarmos qualquer parte, digamos, na fachada do prédio da estação, nós vamos estar alterando a história. Isso é uma coisa muito séria. As cidades da região metropolitana de Porto Alegre sofreram diversas alterações na paisagem geográfica com a construção da linha férrea. Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul são divididas ao meio pelos trilhos do trem desde o século XIX. A justificativa para a escolha do caminho, na época, era de que ele seria o mais curto entre os municípios. A ideia era suplantar a navegação no Rio dos Sinos, né? Que era a forma que ligava São Leopoldo a Porto Alegre, trazendo pessoas, gêneros alimentícios, demais gêneros, né? Dentro da área de Canoas, se você verificar, claro que com uma distância longa, não é? Mas o trilho do trem, ele acompanha, né, o Rio dos Sinos, né? A paisagem de Canoas é considerada a mais afetada pela divisão, mas, ao mesmo tempo, a cidade foi beneficiada com a chegada do trem. Foi após a primeira viagem que o povoado do distrito de Gravataí começou a se formar. Para se ter uma ideia do tamanho da região, na época, em 1885, eram apenas 8 horários de trens que ligavam Porto Alegre ao município. No caso, após a emancipação da cidade, nós ainda vamos ter uma paisagem da cidade literalmente cortada ao meio pela linha do trem. Esta mesma paisagem do trem cortando a cidade, trazendo pessoas, fazendo esse link facilitador para que as pessoas viessem para a cidade se estabelecer. Por muito tempo também, pouco mais posteriormente, aí, Canoas foi conhecido também como dormitório, não é? As pessoas praticamente ficavam aqui e iam trabalhar em outros locais. Para alterar a arquitetura da cidade, a Prefeitura de Canoas lançou o projeto de rebaixamento do trem. Com 2 quilômetros de extensão, ele deve voltar a unir as duas regiões do centro, que foram separadas ainda na época das fazendas. Isso já poderia ter sido feito quando construíram o trem. Nós passamos numa elevação aqui no centro de Canoas. O trem naquela época já podia ter sido feito subterrâneo, não foi feito. Isso dividiu a cidade. Então essa união da cidade, a gente poder do centro da cidade voltar a ver a praça, voltar a ver a igreja, né, que estava lá construída, a estação férrea, que era o núcleo central da cidade. Isso voltar a fazer parte da cidade é fundamental para os canoenses, para eles terem, né, esse orgulho de ter a sua cidade, de ter seu centro, que hoje foi dividido. Atualmente, a linha férrea conta com 17 estações entre São Leopoldo e Porto Alegre.
Na época, eram apenas um ponto de parada em cada cidade e a frequência dos trens era bem menor se compararmos com a disponível hoje. E a seguir, o Festival Internacional de Vôlei. O 28º Campeonato Piá começou no final de semana passado e nesse sábado tem a segunda rodada da competição a partir da 13h nos ginásios do Parque do Imigrante. A competição vai ter 36 rodadas disputadas nas 11 categorias e são 167 equipes que participam. Entre os dias 25 e 29 de maio acontece mais um Festival Internacional Cidade de Estrela de Voleibol Feminino. Esse ano o evento chega à 10ª edição. Equipes de 5 estados brasileiros e também de outros países da América Latina vão participar. A equipe da VAT se prepara para sediar a 10ª edição do Festival Internacional Cidade de Estrela de Voleibol Feminino. 700 atletas de 59 equipes participam do campeonato. A seleção da Argentina, que reforça a importância do nosso evento, já que é uma equipe que não participa de outras competições internacionais abertas, somente os sul-americanos e mundiais. A seleção do Uruguai também. E esse ano tem a estreia de uma equipe do Peru, que é a primeira vez que está participando. A gente já teve de outros países, mas do Peru é a primeira vez. Além de 5 estados brasileiros, sendo que algumas das principais equipes de cada um dos estados, os campeões estaduais de Santa Catarina, Paraná, de Minas, vão estar aí. O festival é o maior evento esportivo da América do Sul para atletas de base do voleibol. Participação de meninas entre 11 e 17 anos de idade. O nível técnico da categoria infanto, que é a categoria maior, que a gente já acompanha de outras competições nacionais e já tem algumas atletas que inclusive jogam Liga Nacional, ou jogam na base de equipes de Superliga, a gente já sabe que o nível vai ser altíssimo, E essas mesmas equipes vão trazer suas categorias infantis e mirim, então a expectativa é que as categorias inferiores também cheguem no mesmo nível, dessas, proporcionalmente, claro, às categorias maiores. Isabela se mudou para a Estrela com a família no início do ano para jogar voleibol na Avates. Nas últimas 2 edições do festival, participou com a equipe da Sojipa de Porto Alegre. Essa vai ser a primeira vez pelo time da casa. É um grande torneio e aí quando tu pode vir para ele ainda representando o time da casa é muito bom. Campeonato no feriadão, então não tem folga, Muita preparação, muito treino, boas expectativas para essa competição. Sim, boas expectativas. A nossa equipe treina muito e está preparada. O festival acontece entre os dias 25 e 29 de maio. Além dos jogos, outras atividades integram o evento. Tem venda de material esportivo, tem presença de atletas da Superliga, da Seleção Brasileira, técnicos de seleções, tem palestras e cursos para os técnicos após os jogos. Enfim, tem uma série de ações, inclusive em parceria com a Univates, oferecimento do pessoal da fisioterapia, de serviços, brindes, tem um momento cultural, num palco que a gente tem com apresentação de programas. Então tem uma série de eventos que vão acontecendo, série de ações que vão acontecendo paralelo, ao evento, que acabam integrando ainda mais não só os atletas entre si, mas a comunidade em geral que vem fazer parte daqui. Se você gosta de voleibol, aproveite. Todos os jogos são de graça e abertos à comunidade. As partidas acontecem no ginásio da Soges e do Colégio Martin Luther. A atleta Paula Panu, da Avates de Estrela, foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-17 de voleibol. A ponteira embarca para o Rio de Janeiro no dia 6 de junho para participar de uma seletiva com outras 19 atletas do país. 12 meninas vão ser selecionadas para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Voleibol no final de agosto no Peru. Paula integra a equipe de Estrela há 2 anos. E a edição de hoje fica por aqui. Eu volto na segunda-feira, ao 12h15. Mais notícias você confere logo mais às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia, tenha uma boa tarde e um ótimo final de semana.